Você já sentiu que está cercado por barulho o tempo todo, mas ainda assim continua perdido? Os dias passam, as pessoas falam, as redes distraem, o mundo exige, mas, no meio de tudo isso, você se afasta cada vez mais de si mesmo. Quanto mais ruído você aceita, menos consegue ouvir sua própria verdade. E esse é o perigo, porque uma mente barulhenta é facilmente controlada. Os estoicos entendiam algo que poucos compreendem hoje. O silêncio não é vazio. O silêncio revela. Revela quem você é, quem você se tornou e quem ainda pode ser. Marco Aurélio sabia. Você precisa encontrar dentro de si um lugar de calma. Porque quando você aprende a silenciar o mundo, finalmente consegue escutar sua própria força. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Neste vídeo, você vai descobrir por que o silêncio pode se tornar sua maior arma, em um mundo que lucra com sua distração. Mas antes de começarmos, se este tipo de conteúdo faz sentido para você, curta-o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aprender a dominar sua mente pode ser a decisão mais importante da sua vida. Lição 1. Pare e escute a si mesmo. Existe um ruído que não vem da rua, não vem das pessoas, não vem do trânsito, vem de dentro. É o fluxo constante de pensamentos, preocupações, ansiedades, medos, distrações que nunca param. E talvez o mais perigoso é que você já se acostumou com ele, como alguém que vive perto demais de uma tempestade e já nem percebe mais o caos. Mas aqui está a verdade. Quanto tempo faz que você realmente parou para ouvir a si mesmo, sem celular, sem música, sem vídeos, sem distrações, só você e sua própria mente? Para muitos, isso é assustador. Porque o silêncio obriga você a encarar o que vem evitando há anos, suas inseguranças, seus vazios, suas verdades. Mas os estoicos ensinavam, fugir de si mesmo é viver como estranho dentro da própria vida. Sêneca dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse sempre ocupada, mas nunca verdadeiramente presente, sempre correndo, sempre reagindo, sempre escapando, nunca olhando para dentro. E esse é o problema. Porque quem nunca se escuta vive guiado pelo barulho externo, opiniões, expectativas, pressões, medos, mas nunca por sua própria essência. Então comece pequeno. Hoje, pare por 5 minutos, sente-se em silêncio, respire, observe, escute, porque sua verdadeira transformação não começa quando você controla o mundo, começa quando você finalmente consegue ouvir a si mesmo. E no próximo passo, você vai descobrir quem realmente está roubando sua paz todos os dias. Lição 2. Afaste-se do ruído. Agora que você começou a se escutar, precisa entender uma coisa: sua paz está sendo atacada diariamente. E na maioria das vezes, você nem percebe. Todas as manhãs, antes mesmo de sua mente despertar, você entrega sua atenção. Notificações, mensagens, redes sociais, notícias, opiniões, problemas que nem são seus. Antes de viver o seu dia, você já está consumindo o caos do mundo. E isso não é normal. Isso é condicionamento. Sua mente, que poderia despertar com clareza, já acorda sobrecarregada, como um lago calmo que recebe pedras o tempo todo. E quanto mais distrações você aceita, mais distante fica da própria consciência. Epicteto ensinava: se algo não depende de você, não deveria controlar sua mente. Mas hoje, milhares de coisas sem importância vivem ocupando espaço dentro de você. Isso drena sua energia, rouba sua presença, enfraquece sua identidade. Porque quem não protege sua atenção, perde a própria direção. Verdade é dura. Muitas distrações modernas não existem para informar você, existem para prender você. E quanto mais preso,
menos livre você se torna. Por isso, o silêncio exige proteção. Proteção da mente, proteção da atenção, proteção da própria paz. Comece com pequenas mudanças. Não toque no celular ao acordar. Fique alguns minutos sozinho. Respire antes de reagir. Escolha o que entra na sua mente, porque cada distração desnecessária é um ladrão invisível. E quem domina sua atenção, domina sua vida. Mas existe um ruído ainda mais profundo, a voz falsa que você aprendeu a chamar de sua. E é isso que vamos confrontar agora. Lição 3. Escute sua verdadeira voz. Depois de silenciar o mundo, uma pergunta inevitável surge. Quem é você? Sem o barulho externo, sem expectativas, sem aprovação, sem medo de decepcionar. O que você realmente quer? E essa pergunta assusta, porque muitas pessoas passaram tanto tempo tentando agradar os outros que perderam a própria identidade, seguiram caminhos impostos, buscaram metas herdadas, vestiram versões falsas de si mesmas, tudo para serem aceitas. Mas aqui está o custo. Quando você vive pela voz dos outros, abandona sua própria alma. Marco Aurélio lembrava constantemente: olhe para dentro, porque dentro de você existe uma verdade que o mundo tenta abafar. Sua intuição, seus valores, sua essência. Mas essa voz não grita, ela sussurra e só pode ser ouvida quando existe silêncio. Por isso, tantas pessoas evitam ficar sozinhas, porque no silêncio as máscaras caem. E quando caem, você percebe quantas escolhas fez por medo e não por verdade. Mas isso também é libertador, porque o momento em que você reconhece isso é o momento em que começa a recuperar sua vida. Pergunte a si mesmo: o que me traz paz? O que me drena? O que estou fazendo por convicção? E o que estou fazendo por aprovação? Essas respostas mudam destinos, porque quem aprende a ouvir sua verdadeira voz não se torna perfeito, se torna livre. Livre da manipulação, livre da comparação, livre da necessidade constante de validação. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser desconfortável. Ele se torna direção, mas existe um próximo nível. Aprender não apenas a ouvir a si mesmo, mas a estar bem consigo mesmo. E é aí que sua força realmente se consolida. Lição 4. Aprenda a estar consigo mesmo. A maioria das pessoas tem medo da solidão. Mas o verdadeiro problema não é estar sozinho, é não suportar a própria companhia. Por isso vivem buscando ruído, conversas vazias, distrações constantes, relacionamentos por carência, qualquer coisa para evitar o encontro consigo mesmas. Porque ficar sozinho, sem distrações, significa encarar pensamentos que foram ignorados por anos, e isso exige coragem. Mas os estoicos compreendiam algo poderoso. Quem não aprende a estar consigo nunca será verdadeiramente forte, porque depender constantemente de barulho externo é viver emocionalmente frágil. Sêneca ensinava que a paz verdadeira nasce quando você consegue encontrar contentamento dentro de si, sem precisar fugir, sem precisar provar, sem precisar preencher cada vazio imediatamente. Quando você aprende a aproveitar sua própria presença, algo muda profundamente. Você deixa de implorar atenção, deixa de aceitar qualquer companhia, deixa de buscar valor onde nunca houve, porque finalmente entende, sua presença já é suficiente, e isso transforma tudo. Suas relações mudam, suas decisões mudam, sua postura muda. Você passa a escolher, não por necessidade, mas por consciência. Comece simples, faça caminhadas sem celular, sente-se em silêncio, tome café sem distrações. Passe tempo consigo mesmo de forma intencional. No início, pode parecer desconfortável, mas depois se torna poder. Porque quando você se torna sua própria base, o mundo perde grande parte do poder sobre você. E então,
você percebe algo raro. O silêncio não é solidão, é autoconstrução. Mas ainda existe um obstáculo interno, talvez o mais difícil de todos, sua própria mente. E agora é hora de limpá-la. Lição 4. Aprenda a estar consigo mesmo. A maioria das pessoas tem medo da solidão, mas o verdadeiro problema não é estar sozinho, é não suportar a própria companhia. Por isso, vivem buscando ruído, conversas vazias, distrações constantes, relacionamentos por carência, qualquer coisa para evitar o encontro consigo mesmas. Porque ficar sozinho, sem distrações, significa encarar pensamentos que foram ignorados por anos, e isso exige coragem. Mas os estoicos compreendiam algo poderoso: quem não aprende a estar consigo nunca será verdadeiramente forte, porque depender constantemente de barulho externo é viver emocionalmente frágil. Sêneca ensinava que a paz verdadeira nasce quando você consegue encontrar contentamento dentro de si, sem precisar fugir, sem precisar provar, sem precisar preencher cada vazio imediatamente. Quando você aprende a aproveitar sua própria presença, algo muda profundamente. Você deixa de implorar atenção, deixa de aceitar qualquer companhia, deixa de buscar valor onde nunca houve, porque finalmente entende, sua presença já é suficiente. E isso transforma tudo. Suas relações mudam, suas decisões mudam, sua postura muda. Você passa a escolher, não por necessidade, mas por consciência. Comece simples. Faça caminhadas sem celular. Sente-se em silêncio. Tome café sem distrações. Passe tempo consigo mesmo de forma intencional. No início, pode parecer desconfortável, mas depois se torna poder. Porque quando você se torna sua própria base, o mundo perde grande parte do poder sobre você. E então, você percebe algo raro. O silêncio não é solidão, é autoconstrução. Mas ainda existe um obstáculo interno, talvez o mais difícil de todos, sua própria mente. E agora é hora de limpá-la. Lição 5. Cure sua mente. Existe uma batalha que poucas pessoas conseguem enxergar. Ela não acontece fora, acontece dentro. Pensamentos negativos, autocrítica constante, medos antigos, crenças limitantes, frases silenciosas como "eu não sou suficiente", "eu sempre falho", "não consigo mudar". E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a tratar essas mentiras como verdades, mas não são. São apenas pensamentos repetidos que ganharam força pela frequência. Epicteto ensinava: não são os acontecimentos que destroem você, mas a interpretação que faz deles. Isso significa que sua mente pode ser sua prisão ou sua libertação. Tudo depende de como você a treina. Observe. Se você passasse anos ouvindo críticas externas diariamente, isso afetaria sua confiança. Então, por que aceita isso da própria voz interna? Muitos vivem como inimigos de si mesmos, se punem, se sabotam, se diminuem e depois se perguntam por que vivem cansados emocionalmente. A resposta é simples: ninguém prospera em guerra constante consigo mesmo. Os estoicos praticavam reflexão diária, não para se condenar, mas para se corrigir com sabedoria. Perguntavam: o que fiz bem? O que posso melhorar? Sem culpa, sem destruição, com consciência. Esse é o caminho. Comece a observar sua mente, questione pensamentos automáticos, nomeie padrões destrutivos, substitua dureza por clareza, porque fortalecer sua mente não significa eliminar desafios, significa parar de se destruir enquanto enfrenta esses desafios. Quando sua mente deixa de ser inimiga, ela se torna fortaleza. E então, o silêncio deixa de ser apenas ausência de barulho. Ele se torna cura. Mas tudo isso só se mantém quando o silêncio vira estilo de vida. E é exatamente isso que fecha sua transformação. Faça do silêncio sua força. Agora você entende. O silêncio
nunca foi vazio. Ele sempre foi poder. Poder para enxergar, poder para pensar, poder para curar, poder para retornar a si mesmo. Enquanto o mundo tenta capturar sua atenção, o silêncio devolve sua liberdade, porque quem domina o próprio interior não se torna refém do exterior. Marco Aurélio sabia disso. Em meio ao caos de um império, ele voltava para sua fortaleza interior, seu centro, sua mente, sua paz. E você também pode fazer o mesmo. Não precisa desaparecer do mundo, não precisa abandonar tudo, mas precisa criar momentos onde sua mente volte para casa, porque sem isso você será moldado por distrações, por opiniões, por pressões, por ruídos que nunca foram seus. Mas quando o silêncio se torna hábito, tudo muda. Você pensa com mais clareza, age com mais força, escolhe com mais consciência, vive com mais verdade. E talvez essa seja a maior transformação de todas: deixar de buscar fora o que sempre precisou construir dentro. Então comece hoje, 5 minutos, sem distrações, sem fugas, sem máscaras, apenas você e sua verdade. Porque o caminho mais importante da sua vida não é o que leva ao sucesso externo, é o que leva de volta a si mesmo. E quando você aprende o poder do silêncio, finalmente para de se perder. Se encontrou valor neste vídeo, escreva nos comentários: no silêncio eu encontro minha força. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue construindo sua mente como sua maior fortaleza. Porque no fim, quem aprende a ouvir a si mesmo se torna impossível de ser controlado.